Muito boa noite, bem-vindos já à noite informativa, noite de segunda-feira. E como tem sido habitual a segunda-feira, temos a nossa janela para os comentários com o Dr. Sérgio Vieira. É para lá onde nós vamos agora. Bem-vindos uma vez mais, bem-vindo Dr. Sérgio Vieira, e desejo que tenha uma ótima semana e que seja chegar de um bom final de semana também. Boa noite, senhores telespectadores, com alegria vos encontro. Desculpe, Hermínio José, eu hoje não pus gravata, não quis seguir o teu ensinamento, mas talvez na próxima semana o faça, sobretudo quando as perspectivas meteorológicas são tão boas, tão agradáveis, e o calor começa a estar conosco e a chuva começa a fugir. Vamos ver o que nos diz Laninha. Se nos dá inundações e desgraças como deu o El Niño. Mas aqui estamos e prontos. Muito obrigado, bem-vindo. Vamos olhar para o nosso primeiro tema de comentário, que vai merecer naturalmente o comentário do Dr. Sérgio Vieira, que tem a ver com a intensificação dos ataques armados no país e esta da interrupção do trabalho dos mediadores. Portanto, os mediadores, semana passada, quarta-feira, convocaram essa conferência de imprensa a dizer, ou para anunciar, portanto, alguns resultados das negociações pela paz em Moçambique e, no final, anunciaram que vão retirar-se por algumas semanas para dar espaço para que as partes possam consolidar algumas ideias e, acima de tudo, encontrar melhores caminhos para a paz em Moçambique. Retiraram-se, portanto, de regresso às suas origens pela segunda vez. E, imediatamente a seguir, a intensificação dos ataques no país. Seus comentários, Dr. Sérgio. Bom, primeiro, eu já tive a ocasião de dizer aqui que os mediadores não fazem parte da categoria dos desocupados, desempregados e sem abrigo. É gente que tem as suas ocupações, as suas responsabilidades, os seus programas. Por consequência, fazem propostas, tentam fazer as coisas e passam-se dias. Estes mediadores estão cá há vários meses, há 2 meses, se não me engano. Nem para a esquerda, nem para a direita. Sapa torta, como se diz. Pouco sabemos dos bastidores. Eles queriam ir a Gorongosa. Estavam prontos a ir para a Gorongosa. E tinha sido aceito que fossem para a Gorongosa. O senhor Manteigas, que é o porta-voz da Renamo e representante da Renamo lá na comissão, disse que sim. Depois disseram que não. Agora, o que é que eles ficam a fazer? Como não se trata de senhoras velhinhas que fazem tricô ou crochê, ou que estão a jogar às damas, disseram ok, entendam-se, para nós podermos voltar, e voltamos no dia 12. O ataques contra centros médicos, instalações diversas, viaturas, comboios, está a acontecer há muito tempo. E quando se diz cessar fogo, zero. Desculpa, senhores telespectadores, todos moçambicanos e qualquer pessoa no país ou no estrangeiro, sabem perfeitamente que a obrigação da polícia, é a obrigação das Forças Armadas, em qualquer país do mundo, desde o extremo dos Estados Unidos até o extremo da Ásia, do norte para o sul, proteger a vida e os bens das pessoas nacionais, ou residentes, ou até turistas. Querem que as organizações, constitucionalmente, moralmente, legalmente, têm a obrigação de fazer isso, cessem. Há poucos dias atrás eu estava em Manica e foram mortas pessoas. Agora, eu pergunto, devem as Forças Armadas deixar que se ataquem? Ainda hoje os jornais falavam de centros médicos que foram atacados, incluindo o país.
devem deixar que isso aconteça. É normal irem pilhar medicamentos, matarem enfermeiros, destruírem, queimarem escolas, atacar o António José que está na sua casa, queimarem a sua casita ou a sua palhota. Não é normal. Agora, o nosso amigo quer governar sem ganhar. Faz-nos o discurso da democracia. Em qualquer parte do mundo, tu ganhas ou não ganhas. Havia representantes da Renamo em cada mesa de voto, do Rovuma ao Maputo. Quem é que falsificou? Quem é que fez fraude? Foram os próprios delegados da Renamo. Tu dizes fraude, fraude, fraude. É um disco rachado. Em 94, nas eleições, estava cá um tribunal internacional, dirigido, nomeado, designado pelas Nações Unidas, com juízes que vinham do Tribunal da Haia. Zero de protestos. Mas fala de fraude. Até hoje. Olha, com devido respeito, Hermínio José, senhores telespectadores, ladrão é ladrão. Terrorista não tem palavra. Aluno de Orlando Cristina, aluno do Smith, da inteligência militar sul-africana, por favor, foi aluno da democracia. Onde é que ele viu democracia? Na Rodésia do Smith? No apartheid? Viu democracia no tempo colonial com Orlando Cristina, Jorge Jardim e outros? O próprio Orlando Cristina, que foi o fundador deles, MNR, África Livre, mais tarde Renamo, foi liquidado no campo da Renamo, na África do Sul, assassinado, porque os sul-africanos não queriam outros interesses que aqueles que fossem os deles, especificamente. O que é que ele quer? Se calhar é ele, porque de manhã diz uma coisa, à tarde diz outra. Os mediadores bem tentam, mas tentar não é conseguir. Corremos o risco de termos, portanto, os mediadores também cansados deste processo e de repente, portanto, voltarem às suas origens, não retornarem mais a Moçambique para ajudar nesta mediação. Por que não? Se eles não são desocupados, não são desempregados, quando vêm aqui, têm que cessar tarefas, que até lhes pagam bem por essas tarefas, e depois vêm aqui para estar a brincar com os dedos, a jogar às damas. Bom, eu compreendo os mediadores, antigo chefe de Estado, antigo ministro, antigo, etc. Eu compreendo. Não são o Zé Ninguém da esquina. Infelizmente, é o Zé Ninguém, maluco, assassino, terrorista, que anda com a batuta a tentar comandar a orquestra. Não posso dizer mais nada, Hermínio. Pois. O seu comentário, Dr. Sérgio, relativamente a este ponto que acabou ficando emperrado, tanto na última quarta-feira nas negociações, que tem a ver com a cessação de hostilidades. A Renamo prefere chamar tréguas. Portanto, este recuo que a Renamo exige, portanto, das tropas governamentais até um certo perímetro, para que eles possam, portanto, cessar hostilidades, permitir essas tréguas e também a chegada dos mediadores para encontrar com o Afonso de la Cama e por aí fora. Procede, portanto, esta exigência da Renamo? Eu penso que se eles cessarem as hostilidades, é evidente que nem a polícia nem as Forças Armadas têm que intervir. E, inclusivamente, os mediadores pediram alguém de fora para controlar. Aceitável. Aceitável. Não é esse o problema, não é esse o impasse. É aceitável.
que venham gente de fora das Nações Unidas, seja de quem for, para verificar que naquela zona não há ataques contra comboios, contra viaturas, contra pessoas, contra centros médicos, contra escolas, e que os mediadores possam ir até ao covil do Sr. Afonso, por amor de Deus, não é esse o problema. O problema é saber o que é que ele quer. Não é nada. Pois é, e na esteira, portanto, deste clima de tensão que o país vive, no sábado... Tensão ou terrorismo? Terrorismo. Obrigado. Parafraseando o Dr. Sérgio Vieira, terrorismo. No sábado, o Parlamento Juvenil e algumas organizações da sociedade civil convocaram uma marcha pela paz, portanto, uma marcha também para reivindicar o elevado custo de vida que o país vive. Que comentários é que lhe sugere relativamente a esta marcha, a intenção e aquilo que também, portanto, foram os resultados da mesma? Bom, como aquilo ia começar às 7 da manhã, eu de facto não tinha coragem de acordar às 6 para estar lá às 7. Mas que era uma boa iniciativa, sem dúvida. E há que saudar este tipo de iniciativas. Todos, do Rovuma ao Maputo, estamos cansados e fartos, exigindo paz e também que devolvam aquilo que foi roubado e que se punam os pilhadores. Desculpa, eu não sei se a Dilma Rousseff, se o Lula são ou não são culpados, mas no Brasil há um processo que está a correr. E a Dilma até é o presidente em exercício. Agora, tenho visto na comunicação social que alguns gatunos, deixa-me utilizar o termo, do Estado, de instituições públicas, de municípios, de empresas estatais, estão a ser processados e ir para a cadeia. Há uns casos de vários edis. É normal, mas não pode parar aí. E eu até vou dizer, citando Samora, quando os grandes comem, os pequenos seguem. Okay. Agora, se o exemplo anteriormente vinha de cima, as pessoas seguiram. Até agora não me parece que o exemplo venha de cima. Agora, que é necessário dizer basta à guerra, basta a matar pessoas, basta a pilhar, basta atacarem um centro médico, atacarem uma escola, atacarem uma viatura, atacarem uma chibombo, atacarem um comboio. Basta. Agora, também alguma pilhagem ocorre entre dirigentes da Frelimo, pelo menos daquilo que sabemos, e é por isso que a Procuradoria abriu processos contra elementos que estavam ligados ao governo anterior. Se a Frelimo não ouvir o que aconteceu, se a Procuradoria demorar muito tempo, por favor, tomem nota do que acabou de acontecer na África do Sul. Tomem nota. Acordem. Acordem. Ou a bicharada toma conta de nós. E nós não queremos bicharada a tomar conta de nós. Pois. Entretanto, julga que os objetivos daquilo que era a marcha, portanto, do Parlamento Juvenil, das organizações da sociedade civil, foi alcançado, deu para despertar, portanto, esta consciência, sobretudo aos governantes, aos políticos, àqueles cuja mensagem devia efetivamente chegar, poderão ter ficado despertos, e até porque acontece, como fez menção, praticamente na esteira de uma penalização que sofreu o vizinho aliado na África do Sul, portanto o ANC? Olha, não posso responder, não tenho dados, se especificamente e fundamentalmente isso chegou aos ouvidos da Procuradoria. Não é o Presidente da República, não é o Governo.
quem cabe a responsabilidade de fazer processos, crime, é a Procuradoria. A quem compete julgar os processos crime é aos tribunais. Não é o Presidente da República, não é o Governo. O Governo já transmitiu dossiês para a Procuradoria e que eu saiba, até tomei nota, que algumas pessoas já foram chamadas à Procuradoria, incluindo o antigo Ministro das Finanças. O que ele disse, o que ele não disse, desconheço, a Procuradoria não disse e tem a obrigação de não o dizer, porque estas matérias fazem parte daquilo que constitucional e legalmente fazem parte do segredo de justiça, até chegar aos tribunais. E, evidentemente, aos advogados de A, B, C, D. Este crescer de movimentos, dos movimentos das organizações da sociedade civil, fundamentalmente, as marchas, manifestações de repúdio à questão X, Y ou Z, serve de alguma forma também para mexer com a consciência, como eu questionava anteriormente, com a consciência, portanto, de quem deve assim o sentir. Na sua análise, no seu comentário, julga que de facto está-se a chegar lá aquilo, portanto, que essas organizações precisam fazer-se ouvir, ou então continuamos aqui com uma espécie de ouvido de mercador? Não faz de conta, não está-se a passar nada? Meu amigo, não sou Procurador-Geral da República, não sou Procurador-Geral adjunto, não estou pessoalmente encarregue de nenhum processo. Se a Procuradoria está ou não está a avançar, ignoro 100%. E não é o papel da Procuradoria, em nenhuma parte do mundo, em cada passo que dá, fazer um comunicado de imprensa. O que eu sei é que houve pessoas que foram chamadas para fazerem depoimentos à Procuradoria. O que disseram, o que não disseram, você, como eu e toda a gente, ignora. E é normal que a Procuradoria não ponha a boca no trombone. Não é o papel da Procuradoria. Pois, e isto acontece praticamente na esteira. Este é o nosso terceiro tema que vai merecer também os seus comentários, relativamente à vizinha África do Sul, onde o Ministro das Finanças foi convidado, portanto, pela polícia, a prestar algumas declarações, ou, enfim, relativamente a alguns escândalos ou atos que se suspeita serem de corrupção naquele país. Entretanto, a primeira não aceitou comparecer, acabando, portanto, dias depois de aparecendo a esquadra da polícia para prestar declarações. Como é que analisa, como é que interpreta, portanto, esta convocação, se quisermos assim chamar, do ministro sul-africano para responder em sede da polícia? Primeiro, eu pessoalmente ignoro as normas constitucionais e legais que obriguem um ministro na África do Sul ou em qualquer parte do mundo a responder a uma convocatória da polícia. Em Moçambique eu sei, e noutros países conheço, que há normas que devem ser seguidas, que o chefe da esquadra não chama um ministro, um dirigente de qualquer maneira. Há normas. Inclusivamente, eu penso que quando, por exemplo, um antigo ministro das Finanças, que é deputado, foi fazer declarações aqui em Moçambique, na Procuradoria, porque ele é deputado, a Assembleia da República autorizou. Não é o chefe da esquadra que convoca ou não convoca. Não sei quais são as normas na África do Sul. Sei que em muitos países existem procedimentos específicos para se chamar um membro do governo para responder aqui ou acolá. Agora, segundo dizem, e eu ainda hoje estava a ler a comunicação social sul-africana, os próprios, estava a ler na internet, os próprios advogados do ministro dizem que não há matéria. Não há, eu ignoro. Qual a causa da convocação e da recusa? Ignoro. Falaram de crime organizado. E no crime organizado dizem
que o ministro teria organizado escutas secretas na alfândega. Bom, não creio que isso faça parte do crime organizado. Parece-me bem que faz parte da luta contra o crime organizado. Qualquer um de nós sabe perfeitamente que, ao passar por Joanesburgo, facilmente a sua bagagem, porque tem que transitar de um avião para o outro, pode ser violada. Pessoalmente, comigo nunca me aconteceu. E não me aconteceu por uma razão simples. Eu normalmente viajo com uma maletazinha que vai dentro do avião, que não vou para fora durante 1 mês, 2 meses, 3 meses. Mas conheço muita gente que já perdeu, e o Hermínio José estava-me a dizer que a sua bagagem foi violada em Joanesburgo. Agora, que o Ministro das Finanças, que creio que na África do Sul, como aqui, supervisa a área das alfândegas, queira saber o que se passa, por favor, eu diria, é a sua obrigação, é para isso que ele é pago. É para isso que ele é pago. Se isso faz parte do crime organizado, se ele queria ou não facilitar a passagem de coisas indevidas, até hoje não sei de nada. Não posso dizer, por consequência, que ele, ao recusar, e por conselho dos seus próprios advogados, ir à esquadra da polícia, se tem ou não tem razão. Pois. Esta convocação, ou esta convocatória, portanto, do Ministro para prestar declarações à polícia, acabou afetando, portanto, a própria moeda sul-africana, que caiu relativamente ao dólar. E nós sabemos que quando isto acontece, de uma ou de outra forma, tem algumas implicações até para a nossa economia também. Eu penso que para a nossa economia há muitas implicações. As que vêm de fora, as que vêm de dentro. Ainda há pouco estávamos a conversar lá fora. A pilhagem que ocorreu ao erário público em Moçambique, a qualquer cidadão nosso, a mim, a si, a toda a gente. Eu que tenho a minha reforma, você que tem o seu salário, estávamos a falar com uma trabalhadora. Por favor, como é que está o preço do chá, o preço do óleo alimentar, o preço de... Bom, na prática, nos últimos 2 anos, qualquer um de nós viu, vivendo dos seus salários, reformas, viu diminuído em mais de 50% o seu poder de compra. Agora, a crise financeira mundial, por favor, não começou em Moçambique nem na África do Sul. Quando o mais importante banco da Alemanha, e a Alemanha não é o país ali de trás do sol posto, não é uma Suazilândia, não é umas Comores. O banco mais importante da Alemanha apresenta um déficit de centenas de bilhões de dólares de déficit. Por favor, não começou por causa de Moçambique. Não fomos nós que fizemos isso. Quando os grandes bancos americanos, franceses, portugueses estão a ser profundamente afetados, obviamente que não é por causa dos problemas de Moçambique, mas tudo isso tem efeitos em Moçambique. Embora haja a nossa porcaria interna, mas tudo o que acontece fora, mais as ações do nosso terrorista local, tem efeitos na economia nacional. Agora, o que é que aconteceu, o que é que não aconteceu exatamente, se há matéria, não há matéria, para o ministro ser convocado à esquadra da polícia, ignoro. Se a esquadra da polícia tem o direito legal e constitucional de convocar o ministro, ignoro. Sei que aqui não é assim, sei que noutros países não é assim. Pois. Em França, o chefe da esquadra não chama um ministro do governo francês. Está bem? Pois.
Muito obrigado. E a França é um país democrático. Ou toda a gente o diz. Eu gostava que avançássemos e olhássemos para o nosso quarto e último tema, que tem a ver com a assinatura do acordo, portanto, na Colômbia, entre o governo colombiano e as Farc. 52 anos depois de várias tentativas, e agora com ali o suporte do governo cubano, alcança-se um acordo, portanto, para a paz e para o calar das armas na Colômbia. O seu comentário, professor? Primeiro, eu li, tomei nota, acho que é uma excelente notícia. Quando eu digo excelente, sublinho a palavra excelente. Aguardemos que esse acordo tenha efeitos. Ok. E também que este acordo não afete a luta necessária, imperativa, contra a produção e o comércio de droga. Porque a produção e o comércio de droga não afetam a Colômbia. Afetam toda a gente e mais alguém. Até nós, em Moçambique. Há droga que pode vir de lá. Pelos vários caminhos, mas pode vir de lá. Agora, na Colômbia, como em qualquer país do mundo, existe um país, existe um povo, e toda a gente, lá como cá, como em qualquer país do mundo, exige paz, tranquilidade e honradez de quem os governa. Por consequência, só posso dizer parabéns, solidariedade, um abraço a todos os colombianos e a todos, se o acordo funcionar, que tem várias cláusulas, incluindo a integração dos elementos da Farc nas Forças Armadas e outros setores. Um abraço, desejo de todo o coração o máximo de sucesso. Precisamos de paz, não é na Colômbia, não é nos Estados Unidos, não é no Iraque, não é na Suazilândia, é em toda a parte do mundo e em Moçambique em primeiro e segundo lugar. Por isso, de todo o coração, aos meus amigos colombianos, aos nossos companheiros da América Latina, a todos que são vítimas da droga, eu desejo que funcione o acordo e também a luta contra a droga. Pois bem, estamos praticamente na reta final, como habitualmente. Últimas palavras, portanto, antes de nos retirarmos destes momentos de comentários. Não tenho realmente últimas palavras, se não dizer obrigado, se não dizer boa noite a todos e esperarmos que esta semana, que parece indiciar o princípio do verão, não nos traga surpresas desagradáveis. Muito obrigado a todos, muito boa noite a todos. Muitíssimo obrigado por estes momentos de comentários para estes 4 temas eleitos para esta segunda-feira na Noite Informativa, no espaço de comentários com o Dr. Sérgio Vieira. Nós saímos, voltamos já a seguir.